Olá, está começando agora o 4V, mais um bate-papo 4V. E no programa de hoje a gente vai fazer uma breve análise das eleições na Venezuela, que foi agora domingo, e também vamos falar do desmonte da Unasul. Então fica com a gente e solta a vinheta. No último domingo, dia 20 de maio de 2018, com mais de 67% dos votos, Nicolás Maduro foi reeleito presidente da Venezuela para um mandato de 6 anos. Só que agora o Maduro vai ter que pensar como lidar com a oposição, como lidar com a crise do país e como lidar também com a exposição externa. E para falar sobre esse assunto, contamos com a presença de Vanessa Martina, do Diálogos do Sul, e André Takahashi, do Outras Palavras. Então, pode começar pela Vanessa, tá? Lógico. Então, vamos lá, Vanessa. E agora? Futuro da Venezuela. A gente tem aí uma situação bem complicada pro Maduro e pro chavismo na Venezuela. A gente até brincava aqui antes, né, de começar o programa, que ele está numa situação difícil, né? O que ele tem mais para fazer agora para pacificar o país e para pôr um fim nessa crise terrível? Ele já chamou diálogos de paz com intermediadores internacionais, com a oposição, acatou todos os pontos que foram colocados pela oposição. Então a oposição pediu para antecipar a eleição presidencial, o cara antecipou a eleição presidencial, convocou a eleição com observadores internacionais, foram para a eleição. A oposição declarou que não ia participar, uma parte falou, não, eu vou participar, participou. Tem o resultado e os caras agora falam que não reconhecem. Aí vem todos esses países aí que se chama, né, alguns países, não é toda a comunidade internacional, obviamente, mas é alguns países que se autodenominam a comunidade internacional e falam, não reconhecemos essas eleições. Então, o que falta? O que o Maduro mais pode fazer? Já chamou a eleição, já chamou para o diálogo, agora está ressaltando o diálogo. Os Estados Unidos vêm e aplicam sanções. Esses governos absolutamente entreguistas que a gente tem na América do Sul agora e América Latina, na real, dizem que vão aplicar sanções também, no caso do chamado Grupo de Lima, né? Que entre alguns países tem Colômbia, Chile, Peru, Argentina. O Brasil está fora das sanções por hora, mas esse monte de país falando que não aceita essas eleições. Agora, enfim, é isso, é muito complicado, porque o que mais querem que o Maduro faça? Tudo que ao alcance dele ele fez para pôr um termo nessa crise, mas é isso, né? Não querem que ele esteja lá. Enquanto ele estiver, não importa o que ele faça, não importa quanto diálogo, nada que ele faça. Vão seguir tensionando as relações e prejudicando o povo. Porque quem sofre com isso é o povo. Quem sofre com sanção é o povo. Quem sofre com guerra de desabastecimento é o povo. Quem sofre com protesto violento, tudo isso é o povo que sofre. Tá, cara. Fala. Agora, o daqui pra frente, né? Uhum. Eu avalio, assim, que é uma situação bem complicada, né, da Venezuela agora de isolamento do mundo ocidental, né, em relação ao governo lá. E eu acho que a tendência, né, natural é caminhar para a China, para a Rússia, né? E vai ter muito provavelmente a oposição vai iniciar, né, uma série de protestos e medidas desestabilizadoras. E eu não consigo ver uma solução a curto prazo, né? E mesmo a médio e longo prazo, qualquer solução eu acho que passa por um apoio maciço da China e da Rússia, né? Não tem como a Venezuela resolver sozinha esse ataque que ela está sofrendo, né? Vai ter que pedir ajuda econômica da China, que eu acho que é quem pode dar ajuda econômica, e não é pouca, é muita. Né? Há pouco tempo atrás a China deu um aporte aí de 50 bilhões de dólares, né, para o governo venezuelano em projetos, em crédito e tudo. Acredito que eles não vão conseguir dar outro aporte nesse nível, né? Mas vai ter que ser alguma coisa na casa das dezenas de bilhões de dólares para suprir o isolamento financeiro, né? Que é uma coisa importante que as pessoas não param para se atentar, né? E a nossa mídia vendida aqui no Brasil também não fala, né? Que boa parte das sanções, né, dos Estados Unidos afetam o acesso da Venezuela ao mercado financeiro internacional, aos bancos, né? Isso daí que dificulta, inclusive, a importação de medicamentos, né?
o pagamento da dívida externa. A Venezuela ela tem como pagar a dívida, que ela não, os canais para fazer o pagamento estão fechados, né, por causa das sanções. Então, acho que a solução vai ser essa, vai ser tem algumas iniciativas, né, como o Petro, né, que é a criptomoeda venezuelana, que vai burlar sanções, né, e tudo, mas a solução mesmo me parece que é uma aliança estratégica mais forte com a China e com a Rússia, e aí também tem suas implicações, né? Porque quanto mais dependente da China a Venezuela fica, também tem consequências, né? Não é uma ajuda a troco de nada, né? A China está aí estimulando a mineração em toda a América Latina, né? Tem uma série de problemas aí também com a expansão econômica chinesa na América Latina, porém, diante da situação, não tem muito o que fazer, né? Uhum. Não, é assim, só para você que está em casa e assistindo, né, para ratificar o que vocês falaram, é que a nossa mídia, isso até para você que está aí entender mais, a nossa mídia coloca como se a culpa fosse do Maduro, da crise lá, de ter falta de comida. A Otaka falou muito bem, né, que a crise é por causa das sanções do imperialismo norte-americano, que fala assim, ó, ninguém vai poder comercializar com a Venezuela, ninguém vai poder ter essa questão, esse acesso aos bancos, à economia mundial, então a Venezuela fica isolada. E aí, ficando isolada, ela não consegue gerar recursos, não consegue gerar as coisas. Então, esse é o problema. Você tem que ficar bem claro para quem está assistindo que o problema não é o governo venezuelano. O problema é o imperialismo que quer que bote outro governo fantoche lá no lugar. E você trouxe os números, né, Vanessa, de como foi as eleições lá. A gente tem visto aqui, né, desde que a Folha de São Paulo passou a chamar oficialmente o governo da Venezuela de ditadura e Maduro de ditador, é uma onda aí que vem um crescente nessa história de ditadura. E aí eu fiz esse levantamento pensando na questão dos números, né? Então, sob qual olhar a gente pode dizer... A gente não, mas sob qual olhar se pode dizer que a Venezuela é uma ditadura? Então, é por conta da participação, a abstenção na Venezuela nesta eleição, ela foi em torno de 50... Não, perdão. Ela foi... de quanto foi a abstenção? Foi acima de 50%, 54%. Né? 54% abstenção, isso. Tá aqui, 54%. Desculpa. Foi de 54%. E você tem países como o Chile e a Colômbia com abstenções de 46%, 40%. Então, sob o viés da abstenção, não é uma classificação de ditadura, certo? E com relação aos números, o Maduro ele obteve 6.200.000 votos nessa eleição. Esse número ele está dentro da margem histórica do chavismo. Então, o chavismo teve, em 2006, o Chávez teve 7 milhões de votos, em 2012, 8 milhões, o Maduro em 2013 teve 7.500.000, caiu um pouco com relação ao Chávez, porque ele não era o Chávez, e agora ele teve 6 milhões. A oposição, quando foi na eleição do Maduro com Henrique Capriles, a oposição ela chegou a fazer 49%, teve 49% dos votos. A diferença foi muito pequena. E por que agora, então, eles tiveram só 1 milhão de votos? Porque a oposição chamou para abstenção. Então, se eles tivessem participado, porque foi uma escolha da oposição, se eles tivessem participado do pleito, nada os impediria de ter ganhado, correto? Uhum. Então, assim, quando se fala é uma ditadura porque o Maduro teve uma diferença muito grande, né? Mais de 60% de votos, né? Ele teve mais de 60% e o outro 30%. Claro, porque parte da oposição não votou, então não teve a polarização. Os votos do Capriles, boa parte foi para abstenção. Então, qual é o parâmetro de que você fala que isso é uma ditadura? Tem eleição. Mas a eleição não é válida. Não é válida porque foi muito massacrante, é um número muito alto. Mas uma parte não vai votar porque a oposição chamou para não votar. Então, assim, acho que de nenhuma maneira que você consiga olhar, isso é uma ditadura. Qual é o parâmetro, sabe? Então, um governo que chama a comunidade internacional para participar de uma mesa de diálogo com a oposição em um país neutro, então vamos sentar e vamos fazer aqui uma negociação. Aí a oposição vai e coloca seus pontos. Entre os pontos estava antecipar a eleição, que seria feita em 2019.
Ninguém acreditava que o Maduro ia aceitar isso. O Maduro aceitou antecipar as eleições. Aí a oposição fala, agora a gente não quer mais assinar esse acordo. Caramba, entende? Aí eu vou passar a bola aqui pro Tago e comentar também essa questão das eleições. Assim, fala que é uma ditadura, tal, que tem manipulação, mas não tem os observadores internacionais lá que estão de olho nas eleições também, Taco? Teve uma quantidade grande de observadores internacionais nessas eleições, mas acho que vale ressaltar também que houve, né, uma movimentação forte dos Estados Unidos para impedir missões oficiais da ONU de fazer observação internacional lá. Então, eles usam isso daí como uma forma de deslegitimar o processo. E esse filme a gente já viu em diversos outros países, né? Que é falar que a eleição é fraudada, falar que a eleição é ilegítima. E como na Venezuela já tentaram fazer desestabilização interna, né? E não deu certo, muito provavelmente agora a coisa vai caminhar para uma tentativa de intervenção externa. É o que me parece, né? Talvez algumas pessoas achem que seja, não, imagina, uma guerra na América do Sul, impossível, mas o que está claro? O imperialismo quer tirar o chavismo do poder, de qualquer forma. O chavismo é a última trincheira do ciclo progressista que teve aqui na América Latina, com todas as suas contradições, mas um ciclo progressista, né? Que incomoda. E a missão está dada, assim, tem que tirar o Maduro. Não conseguiram por eleição, não conseguiram por desestabilização e insurreições civis planificadas lá em Washington. O próximo passo é a intervenção militar, eu não vejo outra coisa. Utilizando talvez pretexto de crise humanitária, por causa dos imigrantes econômicos que estão saindo da Venezuela, por causa da crise econômica, né? Ou então falar que tem presos políticos, porque realmente tem algumas lideranças da oposição que estão presas por terem incentivado atos violentos contra o governo, né? Atos, inclusive, que combinavam com militantes do chavismo incendiados, né, por manifestantes de direita. E isso daí a mídia aqui não fala, né? Sim. Eu não vi nenhum lugar na mídia falando. Então, além da ajuda econômica da China, acredito que a Venezuela vai ter que pedir uma ajuda militar da Rússia também para se prevenir. Porque agora que está colocado, passou a eleição e tem novas sanções aí sendo colocadas, o passo para começar a ter intervenção militar, criarem algum factoide na fronteira com a Colômbia, ou mesmo na fronteira com o Brasil, é muito alta essa possibilidade, né? De criar algum factoide que justifique alguma escaramuça militar aí, pelo menos um bloqueio aéreo da Venezuela ou algo do gênero, né? Então, mais uma vez, a ajuda externa vai ser estratégica, né, nesse momento. E nessa parte militar eu vejo que a Rússia é que tem mais desenvoltura aí para prestar apoio a governos que estão sendo ameaçados pelo imperialismo, né? Mas esse factoide eles já estão instalando, né? Que você escuta as rádios, vê a imprensa aí, a televisão, e fala, ditadura do Maduro, ditadura do Maduro, ditadura do Maduro. Então é bom programas aqui como o nosso para contestar isso, porque tem eleições, tem votação, as pessoas se abstêm porque quiseram, ninguém obrigou ela a não ir votar, né? Tipo, não vai votar. Então a questão é essa. E agora, já pegando um gancho, a gente vai para o nosso segundo tema, que é a Unasul, o desmonte da Unasul. E assim, que a saída de 6 governos da Unasul, também as posições adotadas pela OEA, com alinhamento com o imperialismo norte-americano. E os ataques contra a Venezuela, que a gente acabou de falar, evidenciam, né, que os golpes e as fraudes eleitorais aqui colocaram governos fantoches na América do Sul a serviço dos interesses imperialistas. Só para esclarecer, a Unasul era uma ideia de integração, né, dos países sul-americanos. São 12 países, os 12 estavam inseridos, saíram metade. Então, o que falar, o que comentar dessa saída e desse desmonte da Unasul? Eu acho que é gravíssimo o que está acontecendo com a Unasul, o desmonte da Unasul, porque é o seguinte, a gente caminhava por uma ordem multipolar. Então, você tem essa tentativa de criar a União Europeia, que, enfim, está indo quase bem, tirando o Brexit. Então, você tem a União Europeia, você tem o Mercosul, você tinha várias iniciativas, o próprio BRICS, né, o BRICS, você tinha várias iniciativas para criar essa ordem multipolar, para fazer frente
ao quê? A esse imperialismo dos Estados Unidos, que é de via única, né? Então, assim, o que os Estados Unidos determinam não corresponde aos nossos interesses. Então, você tinha uma união, porque se é só o Brasil, se é só a Argentina ou só a Venezuela para fazer frente a esses interesses, é só um país. Agora, se você tem uma união, se você tem 12 países, você consegue, por exemplo, criar uma situação muito mais vantajosa. Tá, e o que a Unasul, no que a Unasul estava trabalhando? Você tinha iniciativas como, por exemplo, criar um passaporte sul-americano, você tinha um livre trânsito de pessoas, você tinha, enfim, uma série de avanços em termos de estrutura geopolítica, inclusive, pensando a própria infraestrutura. Então, como que a gente constrói, sei lá, uma estrada que conecte da Bolívia até sei lá, o Porto de Santos. Então, isso era uma questão muito importante para o desenvolvimento da região inteira. Com esse desmonte, o que está acontecendo? Porque quem são esses países que estão fazendo este movimento de abandono? Os países fantoches, né? Os países que estão completamente alicerçados nessa onda dos Estados Unidos. Isso num momento gravíssimo, ou seja, o que está acontecendo na Venezuela é gravíssimo. Então, como o Taka falou, essa ameaça de uma intervenção não é descabida. Tudo bem que a China e a Rússia estão no Conselho de Segurança da ONU e provavelmente impediriam uma ação na Venezuela. Porém, os Estados Unidos já comprovaram que eles podem fazer qualquer ação pra ONU, né? sem a legitimação. Voltando, então, assim, não é descabido. A gente já falou disso aqui em outros programas. E se você tem uma unidade, você não tem mais uma unidade regional que pudesse fazer frente a isso, e ao contrário, você tem um governo do Brasil que já sinalizou a possibilidade de apoiar essa intervenção, Colômbia, que sempre está muito disposta a fazer a invasão na Venezuela. Enfim, então você tem essa série de ações acontecendo no continente num momento gravíssimo. E você não tem mais uma força para dizer, calma, vamos negociar, vamos intermediar, vamos criar uma pacificação aqui. E outra coisa gravíssima que eu coloco também nessa onda é o que está acontecendo na Colômbia, né? Então você tem um desmonte dos acordos de paz, as Farc estão sendo perseguidas, né? Os ex-guerrilheiros estão sendo perseguidos. E qual é a força regional que pode chegar e dialogar com o governo colombiano e falar, pô, veja, vamos achar um caminho aqui, vamos construir um meio termo, não tem nenhum, entendeu? Não. Então, assim, é o desmonte do desmonte total. Bom, o desmonte da Unasur, ele é totalmente ligado com o primeiro tema, né? Que a gente estava discutindo aqui, das eleições na Venezuela, que é mesmo parte de uma mesma ofensiva do imperialismo norte-americano para destruir essa estrutura mais autônoma que estava sendo construída aqui na região, em grande parte impulsionada pelo chavismo, né? Que vem pela ideia de Simão Bolívar, né? Pela da Pátria Grande. Da Pátria Grande, da União da América Latina e tudo mais. E aí, assim, quando os governos progressistas começaram a cair aqui na América do Sul, isso era uma coisa que eu pensava, né? O que vai ser da Unasur e da CELAC com esse bando de governo de direita, né? Capacho, assim. E é isso que está acontecendo, é o desmonte. É o desmonte de uma estrutura, assim, né? E, inclusive, a sede da Unasur fica no Equador, né? Que é um governo que teve um tipo bem peculiar, sui generis, de virada para a direita, né? Porque ele era o candidato do Correia e depois que ganhou, trai, né? E vira o jogo, assim. Então, é parte da mesma estratégia, né? O desmonte de qualquer estrutura que possa ser um contrapeso à influência dos Estados Unidos aqui na região. Não, e pensa assim, que a Unasul, quando ela foi criada, a ideia era, você colou, né, o passaporte, mas também tinha essa ideia de integração, lutar contra a pobreza na América Latina, na América do Sul, né, que os países conseguissem crescer juntos ao mesmo tempo. E tudo isso foi quebrado porque a Unasur era uma coisa para pensar nas pessoas, e agora, em detrimento disso, é para pensar agora na parte econômica, que aí vem o TPP, né, que está sendo votado lá no Chile. Quando a gente esteve lá no Chile, eu fui numa manifestação lá dos caras contra o TPP,
o Peru está entrando, se a gente for ver aqui, os países que saíram da Unasur, que estão indo para essa parte mais econômica que beneficia as grandes transnacionais, não beneficia a população em si. Né? Tira a soberania do Estado, tira a soberania do país. E é um projeto neoliberal, né? Então, como é que a gente pode pensar nisso e mudar isso agora? O que a gente poderia fazer? Mudar isso no curto prazo tá complicado, a menos que, sei lá, o Petro ganhe na Colômbia, o Obrador ganhe no México, que a gente tem aqui no Brasil uma grande mudança, ou o Lula ganhe, ou o poste do Lula ganhe, ou não sei quem é que ganhe, mas de esquerda aqui. Mas está muito complicado no atual cenário uma mudança. Eu acho que é o contrário. Quando a gente teve o não à ALCA, motivado por esses governos progressistas, então Hugo Chávez, Lula, Néstor Kirchner na Argentina, disseram não ao que era a ALCA. A ALCA era justamente esse projeto, era um projeto de... Olhamos para o México, né? O que aconteceu com o México com o NAFTA? O México é um país que não tem um parque industrial desenvolvido, que a indústria foi totalmente sucateada. O emprego é um emprego completamente de baixa remuneração. Então, as montadoras, que chamavam as maquilas, né, no México, que era muito vantajoso para os Estados Unidos, porque você pagava muito baixo o salário no México e botava lá o selo dos Estados Unidos. Era isso que eles queriam fazer para a América Latina inteira. Então, disseram não a esse projeto. Criaram novos projetos. O projeto do Mercosul era fantástico, o novo Mercosul, né? Era um projeto pós-neoliberal, era um projeto de desenvolvimento regional, de fato, em que os países se apoiassem. Vamos fortalecer o comércio Brasil e Argentina, porque se os dois se desenvolvem, é muito melhor para os dois, né? A gente se apoia. Então, assim, a Unasul, ela ia um pouco nessa onda, só que ela era com viés menos econômico do que o Mercosul. E hoje você tem o quê? Esse viés neoliberalizante, de tratados de livre comércio com os Estados Unidos, que nunca que isso pode ser um livre comércio. Os Estados Unidos em nenhum momento teve livre comércio com os países subdesenvolvidos, porque não tem como ser livre. Eles são tão grandes, que é impossível você pensar que isso pode ter liberdade nessa relação. E hoje a gente caminha para isso. Então, o que a gente vê no Brasil de desmonte de direito trabalhista, de desmonte da questão do emprego, a questão do salário, a questão de todas as garantias e conquistas que eles chamam de custo, né? O custo enfim, o custo, como é que chama? Do custo industrial, né? Que é o quanto você gasta com o trabalhador para poder produzir. Então, essa realidade é a realidade que vai se expandir, né? Essa coisa de total degradação dos direitos e do trabalho também, porque você tem empregos muito piores, com remuneração muito mais baixa, em condições muito precárias. E essa luta à pobreza não é à toa que a pobreza volta a crescer no Brasil e na América Latina inteira. Com exceção da Bolívia e de Cuba, enfim, pequenas exceções. Interessante você ter falado da Bolívia, que eu estava pensando aqui, me lembrando, esse rompimento da Unasur acontece no momento que a Bolívia assume a presidência da Unasur, né? Representada pelo Fernando Ronacuni Mamani, que é o chanceler da Bolívia atual. E, diga-se de passagem, monge Shaolin, né? Pouca gente sabe disso. Foi treinado no monastério Shaolin durante anos, né? E é filósofo do bem viver, né? Um cara muito peculiar, assim, né? E ele que é o representante da Bolívia lá na Unasur atualmente. E, bom, pra gente reverter isso daí é meio que vai ter que ser Shaolin, né? Pra reverter. Ainda bem que é o monge Shaolin que tá lá no representando a Bolívia, porque vai ter que ser por aí. Piadas à parte, a gente vai precisar ter muita paciência e ter muito trabalho aqui redobrado nos nossos países que já sofreram golpes, porque, por exemplo, teve a eleição agora, aí, dia 20, na Venezuela, e tem um comitê de solidariedade à Venezuela aqui em São Paulo, né? E a gente não estava muito preparado para acompanhar, por quê? Porque boa parte do comitê estava ocupada com a luta interna aqui no Brasil. A gente teve que se organizar de última hora para fazer alguma coisa, algum tipo de acompanhamento, algumas entrevistas, né? Alguns lugares, assim, fazer algumas palestras, né? Mas não foi um trabalho intenso, por quê? Porque a gente estava aqui ocupado com a prisão do Lula, com as reformas do Temer, né? E com todas essas coisas que a gente está vendo acontecer aqui no Brasil. Nos outros países que sofreram golpe é a mesma coisa, né? Que são países grandes, né?
A Argentina, por exemplo, que não foi um golpe, né, bem um golpe, mas a direita ganhou lá numa eleição marcada por acusações falsas contra a Cristina Kirchner, né? Lá eles também estão super ocupados aí para impedir a Cristina de ser presa, né, e tentar construir um projeto político para vencer a próxima eleição. Então, eu acho que além da gente pensar na questão eleitoral, a gente tem que eleger fulano na Colômbia, Beltrano no Brasil e tal, a gente também tem que estar preparado para a possibilidade de não eleger essas pessoas, né? E a forma de estar preparado para isso é a gente disseminar essa discussão da importância da militância internacionalista, principalmente em relação à Venezuela, aos países acossados, né? Cuba, que voltou a ser isolada também, agora com Trump, da importância desses temas na militância de base e na militância interna aqui. Porque a gente tem altas possibilidades de, a partir de 2019, estar com um cenário institucional até pior do que o atual. Né? E como é que a gente vai fazer? A gente vai esperar 4 anos, a Maduro aguenta mais 4 anos que a gente vai eleger, que a gente vai eleger alguém que vai te ajudar. Não, a gente tem que fazer ajuda agora, né? Então, acho que a gente tem que dar uma sacudida aí nos comitês em apoio à Revolução Bolivariana, discutir a pauta da Unasur, da integração latino-americana, começar a discutir a América Latina de forma mais sistemática nos nossos espaços e pensar em ações de pressão em cima dos governos, independente de quem seja. Seja um governo de direita, um governo de esquerda, a gente tem que ter a sociedade civil aqui organizada e fortalecida para pautar isso, né? Então, infelizmente nosso tempo já está acabando, então mais um minutinho assim para cada um só para as considerações finais. Eu acho que o Taka mandou muito bem nessa questão da solidariedade internacional, é fundamental. E o Brasil tem um papel fundamental nisso, porque é um papel de liderança quase que natural, né, pelo tamanho continental que o país tem, pela força política que sempre teve e que sempre atuou como mediador, como conciliador na região. Então, eu acho que a gente tem que fazer isso exatamente, trazer para nós esse papel de entender melhor a América Latina, de olhar diferenciado para a nossa região, para os nossos povos, e pensar a integração de uma maneira com mais cuidado. Então, a gente tem que lutar pelo Mercosul, a gente tem que lutar pela Unasul. A gente não pode ver esse desmonte que está sendo feito e pensar, não é com a gente, o que é o Mercosul. Tem muita gente que nem sabe o que é o Mercosul. Então, assim, a gente tem que trazer isso como nosso e se apropriar mesmo desses termos e conversar com as pessoas, levar isso adiante. Eu acho que é por aí, não tenho muito... E total solidariedade à Venezuela, em todos os espaços que a gente puder falar da Venezuela e da Bolívia, que vai ser o próximo foco de ações aí desestabilizadoras, também, enfim. Um minuto, tá. Bom, eu acho que os episódios aí dos últimos anos mostram que o imperialismo ainda é uma pauta central, né? Eu sei que hoje em dia é feio falar que tal pauta é central, mas eu não consigo me fugir dessa explicação, porque a gente está sofrendo um ataque coordenado por uma inteligência externa à América Latina, uma inteligência que tem endereço, tem nome, a Casa Branca e o Washington, né? E isso daí está degringolando em uma série de diversos outros retrocessos em todos os países, porque esses caras, para fazer o que estão fazendo aqui no nosso continente, eles estão se aliando com as forças mais retrógradas e conservadoras, econômica, moralmente conservadoras também, né? Então, eu acho que uma parte da nossa lição de casa é rediscutir também o papel do imperialismo nessa situação que a gente está vivendo. Né? Tem as questões das contradições internas, lógico que tem a questão das contradições internas, né? Tem falhas que os governos progressistas tiveram, teve um monte de falhas que os governos progressistas tiveram, principalmente dos governos que já caíram, né? Porque os que ainda estão se mantendo, parece que se ainda estão se mantendo, quer dizer que a falha foi um pouco menor, né? Mas a gente tem que ter isso claro, assim, fazer uma autocrítica nossa de que a gente deixou o imperialismo de lado, a gente começou a achar que estava aceito, a América Latina vai ser uma região mais autônoma, mais igualitária, e os Estados Unidos vai achar isso de boa. Não vai achar isso de boa, nunca vão achar isso de boa, né? A gente tem que estar preparado para esse tipo de ataque, né? Ataques sutis, como fomentar golpes de Estado, e agora a gente está vendo o quê? Estamos à beira de um ataque militar na Venezuela, né? Então a gente tem que estar preparado para tudo isso e rediscutir a centralidade do imperialismo na conjuntura e na raiz dos males que a gente está sofrendo, né? Então, gostaria de agradecer a presença dos dois, né?
Espero que tenham gostado do nosso programa. Então, se gostou, compartilha. Se não gostou, compartilha também da mesma forma. Não esquece de ativar o sininho, dar um like, deixar comentários, sugestões, perguntas, dúvidas, mensagens, tudo. Curta lá o Diálogos do Sul, também outras palavras, e todo poder para o povo.